Boa noite, mais um Sextou na Quarentena. Estou de volta, sextou de volta, hoje com Valéria Silvestre, ativista antirracista, formada pela USP, gestora de políticas públicas. Nasci em Brasilândia, periferia de São Paulo. Muita batalha, muita luta para chegar onde chegou. Defensora dos direitos humanos. Então hoje a gente vai bater um papo com ela, saber um pouco da história dela, saber um pouco de políticas públicas, principalmente aqui de São Paulo e também do Brasil, saber o que ela pensa sobre essa estrutura nacional da cultura, das políticas públicas, dos editais, da relação de tantas pessoas na rua. Ela também tem uma campanha que ela vai explicar melhor, um projeto guiado às pessoas que têm dificuldades de moradia, de alimentação, as pessoas de rua, né? As pessoas que vivem na rua. Vou abaixar aqui esse telefone, que na verdade esse telefone aqui é um outro telefone. Tirei, esperando ela chegar para a gente começar. Vocês que estão chegando podem também deixar suas perguntas, que assim eu faço para ela. Eu vou anotando e vou deixando aqui as perguntas para Valéria. Valéria, já te falei um pouquinho de você, vou acenar para você e a gente vai entrar. Vou te arrastar aqui para dentro. Vamos. Oi, Valéria! Querido, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo Você me ótimo, agora aqui ouve? com você no canal. Que prazer. Tá me escutando bem? Tô te escutando bem, tô te vendo bem. A gente sempre faz esse teste antes, né? A gente se ouve bem, a gente se vê bem. Então tá Ah, bom, vamos legal. começar. E aí? Vamos. Que É, semana é essa? que Sextou, semana é essa? finalmente. Que Sextou. semana. E ontem, foi legal a live? Foi magnífica, muitas mulheres incríveis entrando, acessando, comentando, homens também incríveis acessando e comentando. Isso é muito importante porque a questão da violência de gênero é uma questão social, então tem que ter a participação de toda a sociedade, né? Porque o enfrentamento do racismo não deve ser somente pelas mulheres, assim como do racismo. O enfrentamento da violência de gênero não deve ser somente pelas mulheres, assim como o racismo não deve ser somente pelos negros. Né? A Claro. sociedade tem que se envolver nesse assunto, né? Faz parte de... A solução tem que partir de todos nós, apesar que as vítimas, elas têm uma característica muito pontual, nós sabemos quem são as vítimas desses dois fenômenos, mas a solução tem que partir de todos. Né? Claro, todo mundo tem que estar imbuído nessa missão. Eu já começo perguntando para você, e aí eu deixo essa pergunta sempre em aberto, Valéria. Como é que está a sua realidade hoje? Como é que você está hoje? O que você anda fazendo? Como é que você está? Como é que está a sua realidade hoje, diante dessa história pandêmica, né? Depois da eleição também, enfim. A minha realidade é tão dura quanto de qualquer outro brasileiro, brasileira que está sem opções num Brasil que faltam políticas públicas para socorrer as pessoas. Né? Nós temos, obviamente, conheço e faço parte de movimentos que auxiliam pessoas que estão em situação muito piores, ainda muito mais vulneráveis, né? Mas a minha situação, até pela preparação que eu fiz com a minha vida até o momento, também não é satisfatória. Mas, falando no geral, nós temos hoje um Brasil que está sacrificando o seu povo, né? Todos os dias está sacrificando o seu povo quando se omite, quando não se posiciona, quando entra no negacionismo, né? Quando auxilia para alienação. Eu acabei de ver um card, que é um card que está em todos os livros
de história, que são 3 negros, 2 empurrando a moenda, né, e um sentado, e eles discutindo política, dizendo que votaram no senhorzinho porque o senhorzinho é homem bom, né? Então essa falta de consciência, e não vota no outro porque o outro é amigo de um cara que eu não sei não, né? Então essa é a consciência política que nós estamos submetidos, né, na grande maioria. Não é culpa somente dos negros, obviamente, mas é que como o extremo da escravização deveria nos alertar para termos posições mais progressistas, né? Eu acho que fica um pouco distante essas palavras conservador e progressista, né? Outro dia alguém falou, mas é que fulano é conservador. Eu falei, então que ele conserve o que é bom, né? Porque para conservar a desgraça não precisa. Conservar pessoas na fome, conservar pessoas da exclusão, conservar pessoas na miséria, conservar pessoas fora de faculdade, conservar pessoas sem atendimento médico, porque conservar o quê? Né? E o progressismo, o que é? Querido, ao contrário de tudo isso. Né? Por causa de tudo isso, é por esses motivos que nós estamos nas ruas, que nós brigamos, que nós falamos, que nós não nos calamos, porque nós queremos que as pessoas tenham moradia digna, me incluo, que as pessoas tenham acesso à educação, me incluo, que as pessoas tenham acesso a uma saúde decente, sem colocá-la numa situação de pedinte. Né? Você vai procurar um atendimento médico hoje no posto de saúde, você parece um pedinte. Né? É um direito seu, você que ele esteja de portas abertas, e você parece um pedinte entrando numa fila, sabe lá quando. Então é contra tudo isso que o progressista se posiciona. E infelizmente essas eleições nós não tivemos a vitória que nós esperávamos para conseguir ter espaço para discussão. Né? Não é que estaria tudo pronto, tudo solucionado, varinha né, de condão, né, da fada de jeito nenhum. Mas nós teríamos diálogo, que é o que não tem hoje. Sem diálogo não tem construção de sociedade, né, Bruno? Você tem uma propriedade muito... domingo. Você tem uma propriedade muito grande quando fala das pessoas com mais dificuldades, com menos acesso, né? A gente conversou sobre as questões das pessoas que moram na rua, que habitam na rua. Tinha até uma fala legal que você nomenclaturou essas pessoas, que agora eu esqueci. E aí eu vi um pouco da sua história, você nasceu na periferia. Então você é Brasilândia. E aí, como é que é essa linha do tempo, desse trajeto até chegar a uma formação na USP? Assim, fico pensando, onde você se tornou ativista, né? Não sei se foi de ver tantas coisas, e aí você realmente tomou uma ação contundente e objetiva para tentar mudar da sua forma essa história, né? Eu queria saber um pouco desse trajeto, Brasilândia, ativista, USP. O meu ativismo começa, sem saber que tinha esse nome, com 12 anos de idade. Quando eu, num processo de miséria extrema que eu vivi, havia um grupo na Brasilândia, existe até hoje, que entrega sopas, e era a nossa alimentação da nossa família, né? Então entrava na fila e esperava para ser atendido e saía com um tacho de sopa e aquilo que a gente almoçava e jantava. Isso foi um bom tempo, foi muita miséria. E um dia, na hora de encher o meu caneco, eu falei para a moça, eu falei, sabe o que acontece? Eu moro aqui, né? Eu venho aqui todo dia pegar sopa depois da escola, eu queria saber como é que eu posso ajudar. Com 12 anos de idade. E foi assim que eu entrei. E dali eu fui me envolvendo, eu fiquei 19 anos nesse grupo como voluntária, né? Eu fui me envolvendo com as causas do bairro, eu fui me envolvendo com as situações das pessoas, eu fui voluntária na formação de um grupo que foi muito importante na minha vida, que é o Alcoólicos Anônimos, porque os formadores do grupo não sabiam ler, e eu entrei para poder ler, porque eles têm uma literatura muito boa, né? Inclusive seu Flávio Rosa, Israel, que eu morro de saudade, eles foram meus padrinhos de casamento. Tamanha foi o vínculo afetivo com essas duas pessoas, que eu aprendi muito na minha vida com eles sobre caráter, sobre equilíbrio emocional,
sobre como custa caro saídas fáceis para a vida, e ali eu fui voluntária há muitos anos. Então eu já era, eu não sabia o nome, eu não sabia o que era. A minha indignação com o grupo é que era um grupo muito, muito frequentado pelo Alto de Pinheiros, né? Eles desciam para Brasilândia para fazer as suas caridades, mas não nos davam os caminhos das pedras, né? Nunca soube da boca deles sobre USP, nunca soube sobre PUC, sobre Mackenzie. Eu vi adesivos dos carros, eu vi alguma fala, né? Todas aquelas meninas, aqueles meninos, né? Todos brancos, com aquela cara de malhação, né? Iam para a favela, iam para o bairro e era o seu final de semana. Não tinha selfies como hoje, não tinha Instagram, não tinha Face, não estariam com certeza, mas eram pessoas boas, né? Só que eles se esqueceram de contar para nós que nós também temos direito a uma USP, temos direito a brigar por bolsa numa PUC, numa Mackenzie e assim por diante. Então isso eu sinto assim, uma angústia, porque eu passei tanto tempo lá dentro e nunca ninguém me contou sobre isso, e eu era objeto de estudo. Vira e mexe, alguém estava me entrevistando. Vira e mexe, alguém entrava comigo na favela, no Carumbé, ia lá para o Guarani, né, a gente ia visitar, e estava me entrevistando, ou seja, eu era objeto de pesquisa que eu nunca vi, nunca me contaram que era uma pesquisa acadêmica. Né, eu fui descobrir isso quase 30 anos depois. Depois de 30 anos, tudo isso que eu vou parar numa USP. Né, mas já tinha feito uma faculdade, fiz uma faculdade particular. Eu fiz administração de empresas, essa é a minha primeira formação. Eu estava organizando a formatura, que eu fui presidente de comissão de formatura, né? Eu estava organizando a formatura e estava fazendo a inscrição na USP, que nesse meio tempo eu prestei USP e passei, e fui fazer gestão ambiental. Né? E quem me mostrou USP? Professor Rogério e sua esposa, eles tinham uma pesquisa sobre a estética indígena. E na ONG que eles trabalhavam, eu fiz alguns trabalhos, né, alguns trocados em época de estágio, etc. E aí eu ia com eles para a USP. E ela falava muito para mim, você tem que se esforçar para entrar para cá, aqui é que você tem que estar. A gente andava nas colmeias, né? Não sei se você conhece a cidade universitária, você é do Rio, né? Mas aí que tem um espaço que chama colmeias, né? Que é terrível andar ali, eu acho terrível até hoje, tudo igual. E a gente andava por ali conversando e ela falando, então aquela semente veio, eu não sabia que USP era de graça. Como eu volto hoje para as periferias, não se sabe, que de graça não é, né, gente? Porque você vai ter um custo para estudar, né? Livre, é xerox, é transporte, é alimentação e etc. Esforço emocional, esse então, não tem como calcular nessa vida, né? Porque, principalmente quando você é da periferia, uma pessoa preta, você vai enfrentar coisas assim muito delicadas e muito cruéis. Ao mesmo tempo, são delicadas e são cruéis na mesma situação, né, na USP, e eu já estava me formando em administração quando prestei USP, passei, entrei para gestão ambiental, mas eu já estava na Agenda 21, eu já fazia parte da Agenda 21, né, já tinha um curso, inclusive... O que é a Agenda 21? Eu não sei. A Agenda 21 é um programa internacional da ONU. Tá me escutando? Tô, muito bem. Um programa internacional da ONU, onde se tem as previsões, as metas para se ter uma sociedade sustentável no século XXI. Por isso que ela chama-se Agenda 21. Então, aí você tinha a Agenda 21 global, que é da onde sai a redução de carbono, de emissão de carbono, essas discussões todas, né? Quem produz menos carbono recebia dinheiro de quem polui mais, e etc. Sim. Foi nesse boom, isso foi assim, finalzinho dos anos 90, início de 2000, e eu estava nessa pegada, porque eu venho dessa área, eu queria encontrar um livro que é incrível, que eu tenho aqui, que vem do meu grande despertar para a política. É do professor Humberto Dantas, que eu adoro de paixão, e ele tinha as aulas dele dentro de uma creche desativada, um curso chamado Iniciação Política. Uhum. E aí eu ia sábado de manhã assistir aquilo, e muito apaixonado, ficando cada vez mais apaixonado por aquilo foi tomando conta da minha vida, da minha fala, do meu pensamento, eu não conseguia mais olhar o meu bairro da mesma forma que eu olhava depois de sair das aulas, e daí prestei USP em gestão ambiental, mas gestão ambiental não tem uma discussão política. Né? Tem 2 ou 3 matérias que tratam de política, e eu tinha muita sede pela questão ambiental, mas pela questão política. E aí eu descobri gestão de política pública. E a USP você tem uma possibilidade que você isso pode... dentro da USP?
Isso já na USP. E aí eu comecei a fazer o curso de gestão de políticas públicas, assim, puxando aulas, né? E aí travou o meu curso de gestão ambiental, porque tem muito Sim. pré-requisito de gestão ambiental. E eu fui travando o meu curso, chegou um momento que eu tive que fazer uma seleção interna e fui aceita em gestão de políticas públicas e estou até hoje, não tenho não consigo pensar em outra coisa para organizar a Sim. sociedade. E A aí, política pública, né? Oi, a desculpa. gestora de política pública Valéria Silvestre é quem? O que você defende, o que você faz, o que você levanta a bandeira, o que você está à frente dessa batalha? E fala sobre essa gestora Valéria, não da carreira da gestão. Hoje pode ser da trajetória dos projetos, pode ser de hoje, pode começar de trás para frente. Tá certo, tá certo. Ela emenda com o Eu. Movimento Negro Unificado, que eu também li lá na sua biografia. Lá. Movimento Ah, Negro mas isso Unificado, é movimento, o MNU, né? MNU. MNU. MNU, a gente chama de MNU, as pessoas conhecem mais como MNU. Acontece o seguinte, quando eu fui fazer gestão de políticas públicas, eu ainda continuei muito com a questão ambiental, né? E não tem como me separar da questão ambiental, é a casa que eu vivo, é o planeta. Eu preciso estar atento às questões ambientais. Contudo, na formação de grupos de alunos negros, eu comecei a me descobrir negra. Né? Eu usava cabelo escovado, era outra Ah, Valéria, era tinha, assim, nada a ver, nada a ver. E foi assim, aí na recepção dos calouros, né? Os alunos, poucos alunos negros que tem na USP nos recepcionam, tem uma conversa e papapá. E aí eu estava, né, nesse período de formação, colação de grau, e aí o baile de formatura viria aí um mês depois, que nós tivemos uma série de questões orçamentárias para organizar, para conseguir ter finalmente o nosso baile. Só sei que quando eu fui para o baile de formatura, eu já não era a mesma Valéria. Só de frequentar essas reuniões que falavam da sim. questão racial, direito à cota, eu não era a mesma Valéria mais. Eu me lembro que eu tinha um vestido verde, meio princesa, assim, decotadinho, cinturadinho. Eu cheguei para buscar o vestido, eu vesti o vestido, a moça falou assim, meu, esse vestido estava tão lindo, você, ele te apagou, o que aconteceu? Que não era mais a mesma Valéria. Me emociona essa história, porque não era mais a mesma Valéria. E aí eu peguei o meio Carmen Miranda, vermelhão, assim, aberto nas costas, com a cauda, assim, né? E essa Valéria que você vê hoje, que você conheceu esse final de semana, do batonzão vermelho, das pulseiras, do barulho que anda chacoalhando, sabe? Moreira de Angola, que mexe o cara barrado na canela. Essa mulher nasceu no meio da organização de buscar roupa de um baile de formatura. E ainda insisti, porque eu tinha cabeleireiro. Vai fazer sentido o que eu estou te dizendo, eu já volto na outra questão. Eu tinha cabeleireiro, escovei cabelo, ainda insisti, tentei forçar, né? Tava marcado. Mas chegou, era meia-noite pouco, assim, madrugada, eu olhava para mim no espelho e falei, chega. Eu enfiei a cabeça debaixo da torneira, no banheiro, sequei com papel toalha e saí assim, ela nasceu. Que dá Essa trabalho, né? Valéria Dá trabalho ser quem não é. dá muito trabalho, é muita violência. É muita violência. Eu não sabia o quanto eu era violentada por um sistema, o quanto eu me culpava pelo que não dava certo, né? Uma baixa autoestima absurda que era mascarada no carão, porque eu sempre fui muito de carão desde menina, nunca fui muito de passar recibo. Só as pessoas muito íntimas sabem realmente a Valéria que chora, que esperneia, que fala, ó vida, ó dia. Fala, não vou continuar, chega, Senhor, acabou. Eu sou uma cristã evangélica, então eu converso muito com Deus. Falo, Senhor, chega. Agora eu orei para Deus, falei assim, eu desisti, Senhor, porque eu passo só vergonha. Eu falo que vou desistir, amanhã o Senhor me dá força, eu estou de novo na luta. Então eu não vou mais desistir. Isso está proibido, essa frase, eu vou desistir das minhas orações. E aí essa mulher nasceu. Né? Essa mulher nasceu e continua com a questão ambiental, sim, só que começou a observar que tem uma sociedade que tem mais do que uma Amazônia, né? Do que tem mais do que o lixo jogado na rua. Por trás do lixo jogado na rua tem a falta de uma coleta seletiva. Aí eu descobri que da coleta seletiva tem uma categoria de trabalhadores que é massacrado, que são os catadores. Aí foi minha paixão. Eu tive uma professora do Rio, inclusive, era Valéria o nome dela,
E ela falava assim, eu não sei, essa nossa questão com catadores de se enfiar em lixão e querer saber das pessoas, eu acho que é o cheiro do churume, não é possível, ela falava em aula. Porque depois que a gente vicia, você não consegue mais ver um espaço desse sem encostar o carro, sem ir lá, para querer saber dessas pessoas, como elas vivem, o que a gente pode fazer, o que pode escrever para elas, o que pode ajudar. E realmente é isso que acontece comigo. Então, o meu principal recorte foi sempre os catadores e as catadoras de materiais recicláveis, que são, na grande maioria, pessoas pretas, na grande maioria, pessoas de baixa escolaridade, pessoas que o capitalismo jogou fora, não serve mais nem para porteiro, nem para faxineiro, nem para nada, e essa pessoa não tem uma estrutura e ela descobre no lixo, né, no material reciclado, uma categoria de trabalho. Então, isso é Eu muito queria te falar, apaixonante fazer para um mim. parênteses. Me recorda quem falou, acho que foi hoje, que ficou estarrecido, que ele visitou Foi. Presidente da o Caixa Econômica. lixão e falou: Ah, não sabia que moravam pessoas aqui nesse Ele estado. estava em Marte, coitado, ele estava em Marte, ele não estava no Brasil, né? Ele É se formou fora do impressionante. Brasil. É Não, mas impressionante, ele se assim, formou fora. A pensa ele dele não é falar isso brasileiro. nem é uma indelicadeza, assim, acho que é de uma inocência Vergonha perversa, dele. porque mesmo que você nunca tenha visitado, você pelo menos viu um lixo extraordinário, você viu algum filme, você ouviu falar por alguém. Ele falar Exata. em cadeia nacional, ou seja, em repercussão nacional, que ele não sabia que moravam pessoas em estado de miséria profunda no Miséria. lixão, isso é muito surreal, como é tudo que acontece à nossa volta nesse país Surreal. relacionado a E é governo. presidente de um banco, o qual deveria ter políticas públicas para poder favorecer a política nacional de resíduos sólidos, né? Ter o incentivo, ter o fomento financeiro, organizar as pessoas financeiramente para que elas pudessem se organizar em cooperativas, por exemplo, né? Aham. Para que essas pessoas comprar maquinários para as cooperativas financiados pela Caixa. Ou seja, como que um presidente de um banco dessa envergadura, que é a envergadura para atender a maioria da população, ele não sabe que isso existe. Ou seja, quando a gente chega com os projetos para uma caixa de um financiamento, de abertura de uma conta para uma cooperativa, por isso que é negado. Ele nem sabe que existe. Não existe no protocolo deles. Né? Então, realmente assustador, é vexatório, é desrespeitoso com a realidade do Brasil. Uma pessoa chegar em rede nacional, todo penteadinho, maquiadinho, todo cheirosinho, e dizer, nossa, o que é isso? Eu não sabia que as pessoas passavam fome da porta de lá do reino. Né? Parece fábula. Isso mostra só o nível de desrespeito. E num outro tipo de governo, um cara desse não seria nem presidente, né? Ele não teria o Uhum. perfil, Uhum. porque Uhum. ele não conseguiria responder e atender às necessidades da sociedade. Então, essa questão dos catadores, do movimento nacional dos catadores, é um movimento fantástico. Tem uma luta para não incinerar. Né? Tem governos municipais que querem incinerar o lixo, ele vai incinerar a matéria-prima que leva o alimento para dentro da casa desse povo, tem a menor sensibilidade para isso, né? Além da contaminação atmosférica, né? Porque vai Sim. incinerar, gente, é mais poluição atmosférica. Então, essa falta de sensibilidade, essa falta de respeito, porque eu não preciso ser sensível, Bruno. Se eu tiver respeito por você, eu vou te escutar, aí eu vou ficar sensível. Eu não preciso chegar sensível na nossa relação. Eu Sim. preciso chegar Sim. somente apta para estar com os ouvidos abertos e te respeitar para te escutar. E a gente está vivendo uma coisa que não tem isso. As pessoas não querem escutar, né? E vivem nos seus carros blindados para cima e para baixo. Então, a questão dos catadores é uma questão muito forte para mim. A questão do idoso, porque eu fui da coordenação de políticas públicas para pessoas idosas, né? Eu sou muito sensível ao tema do idoso, né? Eu acompanhei o falecimento, né? O envelhecimento e o falecimento de duas avós, duas mulheres pretas que sofreram demais na vida, depois sofreram muito na busca de tratamentos, né? Morreram assim de besteira por falta de tratamento, que vai agravando, 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 coisa que Sim. a mãe do prefeito não morreria, por exemplo, entendeu? Então eu acompanhei isso
né? Ela, com a amputação, eu tive a oportunidade de vivenciar o que é uma pessoa com deficiência física, né? Sem condições para poder se locomover, morando na Brasilândia, onde é ladeira. Brasilândia, você quer engrossar as pernas, suba e desça a Brasilândia a vida inteira, você terá pernas torneadas. Muita escada, as casas têm muitas escadas, então foi um grande sofrimento para minha avó paterna. A minha avó materna, ela vem de consequências da violência com os manicômios na década de 40 e de 50. Os manicômios ganharam muito dinheiro no Brasil, né? Tem documentários, tem filmes sobre isso, e uma simples depressão, simples entre aspas, tá? Mas uma depressão pós-morte de um filho, menino, de 7 anos, internam ela e acabou. E deixa lá, ficou no Juqueí e sofreu todos os tipos de torturas possíveis, então ela volta uma mulher com muitas sequelas, né? Ela falava baixinho, assim, sabe? Ela tinha medo de levantar as vistas, né? Mas era uma oração, e isso fortaleceu muito ela para chegar até o final da vida. Então, eu vivi isso. Então, a questão do idoso, quando eu fui trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos, né, o secretário à época era o Suplicy, e me deu muita abertura para o trabalho, foi um ótimo secretário. Tinha uma equipe muito reduzida, como tudo na prefeitura é muito reduzido, mas eu tinha uma menina incrível, que era a Juliana, né, e nós fizemos uma parceria maravilhosa, conseguimos colocar de pé a Conferência dos Idosos, viajei com os idosos para as conferências estaduais, viajei com a Conferência Nacional, né, representando a cidade de São Paulo. Então, essa vivência com a pessoa idosa, né, mando um beijo para a Áurea. A Áurea foi, né, uma das conselheiras que, nossa, que mulher incrível, e que me auxiliou muito na formulação de trabalhos, projetos, programas de enfrentamento à violência, né, da pessoa idosa. Então, é uma outra bandeira. E a bandeira racial veio sempre assim, por mais que eu tenha me descoberto, tudo, mas cada vez que eu abri um livro para ler sobre racismo, eu ficava muito mal. Eu teve uma amiga que falou: Valéria, se você continuar lendo essas coisas, você não vai ter filho, porque não tem condições de botar uma criança preta nesse mundo. Né? E realmente isso impactou na minha decisão. Mas sangrava muito, então eu fui muito devagar entrando nessa pauta racial, nesse recorte, mas por estar na prefeitura, eu fui interlocutora do subprefeito, da subprefeitura da Sé por um período, e eu tinha que fazer, era uma função maravilhosa que eu amo, eu fazer essa interlocução entre os movimentos sociais e a prefeitura. E dali eu comecei cada vez mais a conhecer, estar presente, participar, auxiliar na organização da Marcha da Consciência Negra, tanto que acabou o governo do Haddad, eu saí da administração pública e estou até hoje na organização da marcha da cidade de São Paulo, a Marcha da Consciência Negra. Né? E dali conheci o MNU. Beijo para o José Adão, que foi quem me apresentou. O MNU é um cara incrível. Né? Agora foi lançado pelo SESC o livro com a história do MNU, fantástico, você tem que conhecer esse livro, você vai amar. As imagens, as fotos, são um resgate histórico muito importante para a cidade de São Paulo. Né? E aí eu comecei a me envolver e ter mais, não desenvoltura, mas ter mais resistência para falar do tema sem doer tanto, sem sangrar tanto. Né? E aí eu me envolvo cada vez mais com isso. E por umas questões, ser mulher e etc., e você começa a falar: peraí, mas o racismo tem um recorte também de gênero, porque a mulher sofre ainda mais racismo, a mulher preta, e começa aí, o que acontece com a mulher preta, violência doméstica e etc., aí é outra bandeira, é outro desdobramento. Então essa questão, né, como você pôde até assistir um pouco ontem, você estava em outra live, né, essa questão da violência de gênero, ela entra para mim primeiro como uma pauta acadêmica, uma pauta de política pública, por estar num governo, numa administração pública, e de repente me assola, assim, me impacta na minha própria vida. Né? E aí eu começo a passar pela violência doméstica e ter que buscar meus direitos e buscar medida protetiva, né? Andar escondida, ficar com medo, dali, daqui, vivi tudo isso. Então, a minha vida, a Valéria mulher, é uma mulher que se preocupa com as questões de direitos humanos, né? Porque tudo que nós falamos aqui é direitos humanos. Aí você começa a pegar, abre a caixinha de direitos humanos, começa a tirar
os cards, né, os cartões de dentro dessa caixinha, mas tudo isso aqui é direito humano, né? Todos nós queremos ser reconhecidos como ser humano, e aí na questão ambiental nós queremos e temos direito a um meio ambiente saudável e equilibrado para nós e para as próximas gerações, então tudo é direitos humanos. Então eu sou uma mulher preocupadíssima com a questão dos direitos humanos, uma mulher que preza pela justiça, né, que preza pelo compartilhamento do conhecimento, né? Ora, veja que eu não conseguiria nem guardar, nem conto segredo para mim, porque nem conto, porque não vai dar. Porque eu gosto de falar, né? Eu me empolgo, eu vejo você passando por aqui, um amigo que passou por isso, Bruno. Não vou dar nome, também não vou entregar todo o segredo. Sim, mas sim. Eu gosto dessa brincadeira, é porque não dá para eu ler um livro e guardar ele para mim. É isso que eu quero dizer, né? Não dá para passar por uma USP que é mantida pelo imposto das pessoas, sobretudo as pessoas pobres, são as que mais pagam impostos, né, porque elas têm 100% da sua renda voltada para o consumo, né, então tudo que ela ganha vira comida, vira coisa não tem poupança, não tem investimento, não tem especulação financeira, né? Tudo que a gente pobre ganha, a gente aplica para sobreviver. Então, nós pagamos mais impostos que as demais pessoas. Então, eu devo muito, é uma responsabilidade que eu assumi e que eu gostaria que todas as pessoas assumissem. Você passou por uma escola pública, né? Passou por uma faculdade pública, sobretudo, né? A USP é a maior e hoje reconhecida como a melhor da América Latina e disputa internacionalmente com as melhores do mundo, muito ali, né? Então a gente tem a obrigação, se não tiver a paixão por fazer isso, que faça por obrigação, retribua à sociedade a sua formação. Então essa é a Valéria. Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Você já se viu racista em algum momento? Você sendo racista em alguma situação? O negro ele não é racista, ele não tem como ele ser racista com aquilo que ele é. Né? Não tem. Mas ter o preconceito de identificar que aquele lugar, nem vou disputar que não é para mim. Não é um racismo, é que está construído que aquilo não é para você. Né? Então, sonhar em ser uma advogada, você não tem nem referência. Será que tem advogado preto? Você nem sonha. Sim. Né? Sim. Esse tipo de coisa, entendeu? Mas é porque é roubado de nós a possibilidade de nos ver nesse lugar. Então, você cresce acreditando que não pode estar nesse lugar. Então, nesse sentido, sim. Né? De hoje, eu compreendo que eu posso estar em qualquer lugar. Que alguns vai dar mais trabalho do que outros para conseguir entrar, mas que eu posso estar em qualquer lugar, eu posso. Sim. É quase como você não vê um modelo, né? E aí fica sem essa referência. Fica sem a referência. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Pode falar. Não, continua, desenvolve. Isso é muito importante. Essa referência, ela é muito importante. Eu estava esses dias assistindo uma reportagem num canal de YouTube muito bacana. Acho que o nome do canal é Pretinho Básico, se eu não me engano. E é uma graça, o rapaz, ele estava entrevistando uma colega que foi colega de sala na USP, uma preta incrível, e uma outra moça é atriz, e ela falava, né, o filho dela, falando da mudança. Ele perguntou para ela alguma coisa, se você consegue ver mudança do seu tempo de escola para o tempo agora do seu filho? Ela falou assim, olha, deixa eu te contar uma coisa engraçada. O meu filho tem a cabeleira, e aí o menino falou assim, ei, cabelo de bombril, onde é que você vai com esse bombril na cabeça? Ele voltou pro menino, e falou para ele, pelo menos eu tenho 1001 utilidades, enquanto você é um inútil na sociedade. Aí, quando ele falou para ela pirou, porque assim, no nosso tempo a gente ia pro banheiro chorar, ia molhar o cabelo, ia prender o cabelo, ia botar um lenço, ia querer cortar o cabelo, entendeu? Ia pedir para trançar o cabelo. Então a gente já percebe que a gente tem essas referências, são extremamente importantes e estão surtindo resultados na vida das pessoas de uma maneira que a gente nem percebe. Né? Que estatística vai te dar isso? Vai ter que ser uma boa pesquisa muito bem montada, porque ela é muito subjetiva. Como as pessoas começam agora a se olhar, porque o negro está mais visível. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos num mercado, né? Num sistema capitalista. Não vamos nos iludir que essas empresas todas, essas empresas de TV, essas editoras de revista, elas estão com consciência racial. Elas perceberam o que nós consumimos.
né? IBGE no Brasil mostra que somos 54% da população. Se 54% da população boicotar, por exemplo, não compro mais, ela pode quebrar uma empresa. Ela pode quebrar um supermercado. Então, ficam-se desesperados nesse momento para incluir o negro nas suas pautas, mas não é por consciência. Se fosse por consciência, na sua diretoria teríamos os negros, teríamos as negras. Se fosse por consciência, os seus CEOs seriam negros e negras. Seria muito comum eu encontrar na direção de um grande hospital um médico negro e uma médica negra, né? Então não é consciência, só que alguma coisa tem que acontecer, né? E o que está acontecendo é fruto de muita luta, porque nós conseguimos mostrar que politicamente nós somos fortes, que num sistema de consumo nós somos fortes, né? Nós ficamos empobrecidos, mas tem muito dinheiro circulando entre o povo preto, que hoje tem uma fala e tem um direcionamento para que o dinheiro comece a circular entre nós. Então, bancos, a moeda black, banco black, né? Você falta por comprar de fabricantes negros e negras, né? A gente começa a fazer muito o que as outras colônias fazem. O judeu faz isso, o chinês faz isso, o árabe faz isso, faz negócio entre eles o tempo todo, o dinheiro circula entre eles, a fortuna fica sempre entre eles, né? E a gente também está aprendendo isso. Mas isso é fruto, no mínimo, de um MNU que tem 43 anos, né, de uma UNegro, e todos os outros movimentos que vieram, né, Panteras Negras no exterior, nos Estados Unidos. Então, todos esses posicionamentos de movimentos hoje surtem efeito no século XXI. Não chegamos onde precisamos, não é nem onde queremos, onde precisamos, mas vamos chegar. E eu encontro nesse momento de pandemia, nesse momento de abertura para as falas, de abertura para as lives, né, escutar as Valérias da vida, uma grande oportunidade de conscientização. Porque eu fui identificar-me negra por causa da fala de alguém. Eu fui me identificar uma mulher numa situação de violência doméstica pela fala e o relato de outras mulheres com a mesma situação. Então, esse falar, esse trocar de vivências, de experiência, é muito importante. Eu tenho para mim que o tempo será ainda mais acelerado para a gente chegar onde precisa. Nesse lugar do ativismo, do movimento negro, tem algum momento inesquecível, positivo que você tenha passado? Aliás, você já deve ter falado, e já falou dos movimentos, mas você recorda objetivamente algum momento inesquecível, assim, de uma coisa que tenha acontecido e tenha ficado positivamente e está até hoje e vai perdurar? Você diz em termos políticos, de política pública, eu acredito que cotas. Cotas é um marco muito importante, as cotas raciais e os seus desdobramentos. E começa com a educação, e depois vai para os concursos, e começa a frequentar a organização de alguns RHs, de algumas empresas, e começa a ser cotada. Acho que a cota é um marco muito importante, porque tiveram que nos colocar para dentro, né? Depois que entrou, a gente viu, poxa vida, depois que entra, você fala, meu Deus do céu, eu tenho uma responsabilidade lá fora, eu não estudei por cotas. Se eu tivesse estudado por cotas, eu hoje estaria em uma situação muito melhor. Minha geração não tinha cotas ainda, né? Mas, depois que você entra pela cota, ou não cota, mas depois que você entra nesse espaço no que é negado a vida inteira, é tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Nós temos até alguns encontros, algumas conversas, né, do quanto é difícil permanecer nesses espaços, porque você está chancelado, né? Parece que cota te colocou para dentro, sem esforço nenhum, você não estudou, você não tinha nada a dizer, você não fez prova, parece que é do nada, assim, o pretinho tá passando na rua, quer estudar? Entra aqui. O pretinho tá passando na rua, você quer entrar pra faculdade, quer trabalhar na prefeitura, tá? Quer trabalhar na Câmara Municipal, vai ser assessor. E não é. Tá? Nós temos também processos seletivos, nós temos também que nos esforçar e nós temos que nos manter, né? Até porque a fila, a demanda é muito grande de gente muito boa, precisando de oportunidade, somente da oportunidade. A cota é um percentual muito pequeno para a quantidade. Eu tenho uma lista enorme de pessoas fantásticas que tem uma, você vai, Valéria, vai competir com você, eu falo, nem vou. Que o cara, que ela é maravilhosa.
Então, eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas negras maravilhosas, de uma competência absurda, e que não seriam colocadas, não teriam sido colocadas para dentro se não tivesse uma questão de cotas, né? Porque não era nem chamada. Quando olha o documento, quando pedem foto, ou entram nas redes sociais, percebe que é negro, nem chama, nem chamava. Hoje, te pedem para vocês sinalizar se é negro e é negra, porque eles estão procurando negros e negras nesse momento para cumprir as suas funções sociais, né? Na verdade, é mercado, mas estão procurando. Você está falando, eu estou lembrando do Wendel, né? Que você viu a live, você disse que viu, do autor. Sim, um beijo para a live dele. O Wendel Benelac, que ele ficou numa... Foi uma questão sempre para ele sobre a classificação étnica, né? Que ele era traços finos, o cabelo, né, liso, e aí ele se colocou como negro e coisa e tal. Mas o que eu queria falar é sobre a dramaturgia, a novela. Se você não coloca ali o gênero, é capaz dos produtores, dos chefões, não chamar do negro. Então tem que especificar. É negro. Ah? É isso. Nem lembra que é negro no mundo. Isso. Aí é negro, tal, tem que especificar tudo bonitinho, a idade, negro mais velho, tem que especificar, senão não colocam, né? Ele Exatamente. É muito bom esse dado dele que tem que deixar registrado, senão é capaz de... Então, é de uma certa maneira, metaforicamente, um estado de cota, não de cota, mas de significação da coisa. Senão a gente vai sempre botar os brancos, e isso também inclui os amarelos, asiáticos, outras classificações étnicas, indígenas. Tem que realmente... Quantos não índios já fizeram índios, né? Então, blackface, né? Blackface. Quantos não negros fizeram papel de pessoas negras, né? Um absurdo, como se não tivessem atores e atrizes talentosos para fazer esses papéis. Mas essa colocação dele, do Wendel, eu achei muito legal, né? Quando ele, inclusive, falou assim, imagine fazer, né, a Vale Tudo com atores negros, que praticamente não tem, né? Aí o Afonso, né, um dos personagens, fosse negro, e quem que ia ser Maria de Fátima? Ele falou, a Thaís Araújo seria Maria de Fátima, né? Quem seria a mãe da Maria de Fátima? E aí, Zezé Mota, né? Ia ser incrível uma filmagem dessa, ia ser incrível. Colocar o núcleo duro, né, aquele núcleo que vai do começo ao fim de uma novela, ele ser de pessoas negras, os donos das empresas, etc. Tem um filme que eu gosto muito, que é do... Ai, papai. É o John Travolta que faz. Quem é o diretor, gente? Spike Lee? Não sei. Agora eu não sei. Só sei que o filme é o seguinte... Tudo que acontece com a pessoa negra, que a gente vê no mundo inteiro, todo preconceito, tudo acontece com o John Travolta. Eles são os alvos. Então, a polícia entra no bairro deles, bate nos brancos, entendeu? E aí tem uma fala que é incrível, porque, mas eu não sou ladrão. Fala, mas vocês são tudo parecido. O policial fala para ele, essa testa aí pálida, tudo parece, vocês parecem tudo igual, né? Porque ele é agredido voltando do trabalho, né? Racham a cabeça dele. E aí a esposa, de novo, gente, até onde a gente vai ver isso? E aí a família rica, onde a esposa dele trabalha, ela falou assim, a fulana veio hoje trabalhar aqui e trouxe o filhinho. Ai, é tão bonitinho, né? Eles são uma graça. Aliás, estava na praça, amor, e tinha assim um monte dessas crianças. Ai, eu queria tanto fazer um projeto, alguma coisa. Ele, olha, cuidado, se envolver com essa gente, com essas crianças. Essas crianças não têm educação, não têm pai, e são as crianças brancas. E eles, aquele casal preto, lindo, chiquérrimo, riquíssimos. É fantástico esse filme. Se alguém estiver assistindo aí e lembrar dele, eu recomendo ele para tanta gente. No final agora me fugiu o nome dele. É um filme incrível, incrível. Aí o filme coloca... Oi? Fala, porque tá tendo delay aí, quando eu falo não tá junto. Mas vai, continua.
as mansões, né, só tem pessoas negras, as negras malhadinhas, gostosinhos, seus cachorrinhos passeando, né, os negros naqueles carrões, e aí ele vai trabalhar com a marmita embaixo do braço, é o branco. É um filme incrível, esse filme é um choque, né, porque só assim para entender o que a gente sente, o que a gente passa, né, e a arte, ela contribui muito para isso. Ter a arte violentada pelo recorte, pelo não recorte racial, é uma perda absurda, né? É um atraso absurdo, porque pela arte a gente ganha 10 anos de discussão. 10 anos, você coloca os meninos, as meninas em sala de aula para discutir um filme, você dá um avanço na compreensão de horas de livros lidos, e quando ela for ler, ela já já internalizou, né? Então, a arte, ela é fantástica. Agora a gente está com a exposição Egito, né? Que não tem vaga em lugar nenhum, em horário nenhum, não tem nada, é um absurdo. A gente está perdendo a oportunidade de ver uma grande exposição, porque os negros egípcios contribuíram demais para a humanidade. Você começa a fazer uma pesquisa, eu fiz uma live há um tempo atrás, e o professor Carlos tem um livro que ele foi pesquisa de mestrado e doutorado dele, que ele faz um levantamento das grandes invenções da humanidade. Todas têm pessoas negras. Da sandália que a gente põe no pé, do semáforo, tem pessoas negras. Né? Em tudo, sabe? Tem pessoas aí que foram invisibilizadas, né? Aí do foguete para a NASA, né? São aquelas mulheres negras que eram as matemáticas, e computador que nem tem hoje, elas eram as matemáticas, e o astronauta falou, eu só vou se a fulana fizer o cálculo, eu não fiz mais ninguém. E ela foi invisibilizada, foi no governo do Obama que ela veio ser lembrada e veio ser homenageada com 80 e tantos anos. Né? Então a gente tem uma história que foi invisibilizada, a gente tem que realmente botar a grita para essa história não continuar dessa forma. Né? Tem uma campanha nacional que está sendo formada, que é uma campanha pelas leis da história da África, da história afrodescendente, afro-brasileira nas escolas, que está totalmente colocada de lado. Então esse movimento está crescendo, né? Eu faço parte agora dessa organização, dessa articulação aqui na cidade de São Paulo, com um grupo muito bacana, e a levar para as salas de aula essa história que nós não somos escravos, muito menos, aliás, nós não somos escravos, nós somos escravizados. Né? O negro não nasceu, não brotou que nem um alface como escravo. Né? O negro foi sequestrado, e dali foram sequestradas famílias que foram separadas, desfeitas, reinos que perdiam guerras, né? Reis, rainhas vieram para cá. Né? Tem livros que contam que as pessoas ficavam incomodadas, mas que empáfia, esse negrinho anda de nariz empinado. Lógico, ele é rei na terra dele. Né? Quando ele chega aqui no Brasil, ele continua com a postura de rei. Né? Ela continua com a postura de rainha, de olhar nos olhos, nunca baixou vista para ninguém. Né? Então a gente tem um histórico de reis e rainhas que foram trazidos para cá, que foram sequestrados para cá, e que deve ser contada essa história. E é através da política pública, desse embate, para que as políticas públicas tenham força, que a gente vai conseguir isso, sem dúvida nenhuma. Essa história eu ouvi muito na capoeira, né? Tem até ladainhas, né, da capoeira que falam muito sobre os reis que vieram para cá, os reis Nagô, reis, não sei o que, reis de várias tribos que vieram para cá. Quando você falou do filme, eu lembrei de um filme também francês, que eu esqueci o nome, que o cara tá olhando para uma mulher, é um filme até conhecido, o cara tá olhando para uma mulher, assim, para a bunda de uma mulher, virando a cabeça, assim, olhando, aí ele bate, dá uma cabeçada num poste e cai. E ele cai e ele vira mulher. É uma fábula, né? Ele vira mulher. E aí ele vai para casa, ele começa a se vestir como... Então, por exemplo, ele não vira mulher de vestir roupa, né? Será que ele se eu fosse você, não. Ele começa a vestir roupas mais apertadas de homem. E aí as mulheres começam a dar em cima dele como ele dava em cima das mulheres. E ele começa a ficar incomodadérrimo com isso. Mas é um filme francês conhecido, que eu esqueci o nome, acho que ele foi indicado ao Oscar e coisa e tal. E você vê, olha aí, a arte imita a vida, né? A arte imita a vida imita a arte. A gente está sempre nessa troca. Eu conheci um projeto social, alguns anos atrás,
que esse grupo iam para as escolas com uma série de equipamentos, de EPIs, de roupas, etc., para colocar nos adolescentes, para eles perceberem como é envelhecer. Então, óculos que turvava a vista, né, algo pesado nas costas, que te deixa, né, com dificuldade de subir num degrau, né, muito peso na canela, nos braços, né, no tornozelo, nos braços, e fazendo com que a pessoa se coloque no lugar de uma pessoa idosa, né, e perceba que ele não está andando devagar porque está te enrolando, está atrapalhando o trânsito, ou porque ele está atrapalhando a calçada, é porque ele está numa fase da vida que ele vai ser mais devagar, porque está tudo muito mais pesado, né, e ter mais paciência com os avós, com as avós, né, é um projeto muito legal, não sei para onde foi parar esse projeto. Vivenciar mesmo, empiricamente, o que é passar por aquilo ali, né? Isso o teatro Exatamente, faz muito. É um laboratório, né? E aí tinha um desdobramento desse projeto que era mulher grávida. Então, seu companheiro passava o dia com aquele barrigão pesado, de acordo com a quantidade de meses que ela tinha, o tamanho da barriga, o peso, né? Também nos tornozelos, aquelas, né? Aqueles pesos, para poder sentir o que é carregar, né, um peso no seu próprio corpo, quanto isso vai te deixando mais lento, né, e isso vai mexer com todo o seu emocional, porque você tem um ritmo de vida, né, é muito legal. Então, a gente que às vezes a própria cabeça ela não acompanha o físico, né? Às vezes você pensa longe, mas não consegue por causa do físico, da força da gravidade também sobre esse físico. Então... Exatamente, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, não sei se é claro, eu não quero usar também o verbo, mas assim, você já sofreu algum desconforto na sua carreira, na sua trajetória, já deve ter passado, mas tem algum especial? E a outra pergunta que eu quero te fazer é se você já se arrependeu de algo que deveria ter feito, mas não fez. Você queria ter feito alguma coisa, mas... E de repente, se hoje, com essa consciência que nós tivemos, a passos pequenininhos, mas tivemos uma mudança, que hoje você faria? Eu estou feliz no sentido, né, depois do que virou o meu relacionamento, de não ter um filho para ser disputado, né? Isso é muito bom, né? É um problema a menos, uma questão de sofrimento a menos, mas eu me arrependo de não ter sido mãe. Me arrependo. Eu queria hoje ter uma alegria andando comigo para cima e para baixo, empoderando essa menina, né? Deixando um legado para ela ou para ele, né? Isso eu me arrependo. Eu devia ter tido filho, sim, amarrado aqui na cintura e vamos comigo para a sala de aula e vamos comigo. E não ter esperado formar carreira, esperado, porque no final das contas demorou tanto tudo na minha vida que quando eu falei vou engravidar, já não conseguia mais engravidar. Enquanto todas as outras estão aí, a USP continua de pé, as prefeituras continuam aí, as oportunidades de assessorar em Câmara Municipal, em Assembleias, tudo aí. E o meu útero, não está mais. Né? Não tenho mais o que fazer. Não, a não ser que tenha muita grana para isso. Então, isso eu me arrependo. Isso me incomoda. Eu devia ter invertido a situação, eu devia ter feito isso. Mas também, não sei, também tem um pouco de destino, não sei. É muito complicado também chancelar. Devia ter feito, não deveria ter feito. Questões de racismo, passei vários. Muitos eu só fui identificar que era racismo. Puxa, aquilo era racismo depois que aprendi, depois que li, depois que comecei a participar, depois que comecei... Então, já tinha passado a situação, mas um que me marca um pouco, vou chamar de um pouco mais recente, era um professor na USP e eu sempre tive muita dificuldade com a área de exatas, né? E fazer perguntas para ele era muito complicado. E aí um dia ele murmurou, isso é chutar galinha morta. Não, isso é chutar cachorro morto. Né?
Então, e nos tratar, e tratavam, né, os alunos negros com desdém muito esquisito. Isso marcou muito na USP. Por várias vezes eu não deixei a USP porque era USP, porque dá muito trabalho para entrar. Senão eu teria largado. Por várias vezes. Quando você Várias fez, vezes. qual era o percentual da sua sala de pretos, de negros, de pretos na sua sala? Nós tínhamos Luiz e eu. Era uma média de cada sala, 64 alunos. Acho que nós tínhamos 4 alunos, 5 estourando, de pessoas negras. Você acha que hoje mudou isso? Professora negra, só uma professora negra, que dava aula de ética para nós. Só. A circulação de pessoas negras, sobretudo nesses cursos que são TI, né? Tinha marketing lá também, a gente tinha muito contato. A gente tem um começo de ano, que é o ciclo básico. Então, isso nos faz conhecer outros cursos, né? E, então, tinha bastante dificuldade de encontrar alunos, muita dificuldade de encontrar alunos negros. Aí, sabe quando você percebia que tinha muito negro na hora de pegar o trem, né? Você fala, nossa, tem negro na faculdade. Aí você vê na hora de pegar o trem para ir embora, porque a gente não tinha carro. Né? Eu tive a felicidade, depois de algum tempo, ter carro ainda estando na USP, mas meu carrinho velho, meu Lázaro, né? Porque ele morre e ressuscita, é o meu Lázaro. E aí eu ia com o meu Lázaro para a USP, porque é muito longe para mim, da onde eu moro. Então aí eu tive que fazer isso. Mas aí dava para perceber que tinha alunos negros na USP, era na hora da saída do caminho para o trem. Aí a gente percebia quem eram os negros da faculdade. O Valéria, 7 anos de administração no setor de políticas públicas da cidade de São Paulo, foi proveitoso? Muito, muito, muito proveitoso. Morro de saudade. Eu sou apaixonada por isso. Eu voltaria. Hoje voltaria. Tá difícil. Mas eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela linguagem da burocracia. Eu estou falando da burocracia de Weber, não a burocracia não weberiana, essa que só complica, que atrapalha, que torna o difícil para vender a facilidade, não é essa. Mas essa lógica de organização da administração pública e que vem e recebe de encontro a política pública e que dá esses ciclos de discussões de criação, de elaboração, de implementação, avaliação, formação de agenda, nessa disputa pela agenda, essas narrativas de vários grupos de interesse, é fascinante. Para mim, é mel. Tem sabor de mel. É muito incrível como a minha potência de agir, ela aparece quando eu estou nesse ambiente. É muito maluco isso. Tem gente, você vê a pessoa tá até colheira, assim, cansada, sugada, e eu tô revitalizada, assim, sabe? Realmente, como Spinoza fala, né, o filósofo, né, você encontra o seu lugar no universo, que é estar com gente, é estar falando, é estar organizando, é estar mediando, é estar fazendo ponte. Eu sou vidrada nisso. Vidrada nisso. Então, para mim, esses 7 anos foram incríveis. Depois que saí de lá, de São Paulo, eu fui trabalhar com uma empresa transnacional e que ela tinha relação com 11 municípios. Né? Então, eu viajava entre esses municípios, conversando com prefeitos, com secretários, etc. E era riquíssimo isso, era fantástico isso. Então, é a minha paixão mesmo. Não tem. E não estou falando de uma paixão irracional, que você não coloca os pontos fortes e fracos, não coloca na balança tudo. Eu falo, é uma paixão, mas é uma paixão totalmente racional. É uma escolha, é o meu perfil. É estar na cidade e não passar por ela apenas, mas vivê-la. A política pública me faz viver a cidade. E eu adoro isso, sou apaixonada por isso. Eu vi uma coisa muito legal lendo sobre você aí, queria que você falasse um pouquinho o que seria o empoderamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu achei tão bonito essa expressão, isso, né, empoderamento. Isso é muito legal, porque eu participei de muitos projetos no qual você vai levar a tua palavra, a tua história. Né? Eu me lembro de uma das atividades que fiz em uma favela,
Eu gosto da palavra favela. Vocês me desculpem de quem gosta dessa palavra comunidade. Eu acho muito gourmet. Favela, porque você vê favela. Eu ouço a palavra favela, eu vejo a dificuldade da favela. Eu falo comunidade, eu vejo a novela das 7. Então não consigo na minha mente. Eu estou falando é favela mesmo. E aí a menina chegou no final da palestra, no final do workshop, né, de todas essas oficinas e tudo mais. Ela falou assim, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, claro. Como que você conseguiu assim, ser como você é? O que você estudou? Eu acho que foi a pergunta mais inteligente que eu já recebi de uma adolescente. Ela queria o caminho das pedras. Eu sentei com ela, vamos conversar, sabe? Vamos pensar numa estratégia de vida para você. Como que está a sua situação? Foi a pergunta que eu queria que fosse minha filha, aquela menina. Para pegar ela e falar assim, agora tu vai comigo. De repente é a pergunta que você gostaria de ter ouvido na idade dela, né? Isso, exatamente. Eu gostaria de ter tido coragem para fazer. Eu acho que eu não tive. Eu queria saber como é que eram as coisas, sempre fui muito curiosa, mas eu não tinha coragem de me expressar como falou hoje, imagina, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Apesar que na escola, mesmo no primário, quando tinha qualquer coisa de liderança, assim, a Valéria se metia, chorava muito, que eles escolhiam sempre, tinha uma menina, coitada daquela menina, como eu amaldiçoei a vida dela, de judiação, ela não tinha culpa. Ela era era uma criança loira, os olhos azuis, só isso. E todo mundo adorava ela. E eu falava, mas ela não tá fazendo como eu sei fazer. E não adiantava. Mas ela era fofinha, bonitinha, da professora, né? Então, mas desde criança eu sempre fui essa criança que, vamos resolver, peraí, eu vou ajeitar. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, a Valéria no recreio, ela falava assim, acalmem-se, a merenda já vai chegar. Nós vamos lá. Então, tinha uma motivação, né? E fui muito violentada por isso, dentro da própria família. Vai uma metida, menina, vai resolver o quê? Vai fazer o quê? Baixa o nariz, entendeu? Você quer falar muito, você fala muito, entendeu? Você quer se meter em tudo, ao invés de verem um potencial que poderia ter sido trabalhado e ter sido menos sofrido esse meu perfil, né? Então eu era a enxerida, a metida entre os primos, né? E falo isso para chamar a atenção. Gente, não faça isso com teu filho, com a tua filha. É o perfil dele. Ele vem com essa... Cada um vai vir com uma missão na vida. Ela veio com essa missão de participar, de mostrar que nós precisamos olhar as coisas por outros lados, por outros ângulos e buscar soluções para as coisas. Valéria. E teve um outro exemplo. Fala. Uma menina, só para fechar. Olha, quando eu falo, quando uma pessoa nasce, é predestinada. Uma das professoras estava falando, olha, não vai ter o passeio do zoológico, ela contando para nós na roda depois, entre as consultoras, e ela falando assim, eu fui para uma, era na favela do Rincão, se eu não me engano, na Brasilândia, e ela falou assim que teve que dar notícia para as crianças, porque o único ônibus que podia fazer a viagem, que era, sei lá, para o zoológico, um parque, alguma coisa, essas viagens de escola, sabe? O ônibus quebrou, não tinha o que fazer, a prefeitura não ia mandar outro, não dava, não sei o que lá. E me emociona que ela falou assim, no final que eu falei, chegou uma menina, uma pretinha, assim, com as trancinhas, com os lações. Aí ela pegou assim, professora, eu queria, assim, deixar isso aqui, que era, assim, para ajudar no conserto do ônibus. O dinheiro do lanche. Cara, olha a potência que essa criança tem. É uma potência uma criança dessas. Ela já entendeu. Se nós nos juntarmos, a gente consegue esse negócio, a gente faz o passeio que tanto sonha. Catatalzinha. De 7 anos. Ela já tem isso nela. De onde traz isso? Não sei, meu Deus, de onde traz isso. Mas tem gente que nasce com isso. Não estão na vida de brincadeira. Elas estão para tentar proporcionar soluções. Então, a gente encontrar essas crianças, essas pessoas, abrace, valorize, sabe? Empodere. Põe de exemplo. Gente, vamos bater palma mesmo. Olha só o que ela está pensando. Sabe? Vamos fazer com que elas se sintam amadas. Porque elas são especiais. Dentro do que você está falando, eu lembrei de uma live que eu vi, que eu vejo todo dia de manhã, a live do André Trigueiro, do jornalista André Trigueiro. E aí ele estava falando, não sei se foi ontem ou anteontem, foi o dia da doação. E aí ele falou, não doe coisas que você não usaria, doe coisas que você usaria. Você vai entregar coisas para as pessoas para usar, né? E se você não tem objeto, uma roupa, um sapato para usar, para dar, doe um gesto, doe uma fala, doe um olhar.
E isso eu lembrei porque aqui na rua tem muita pessoa de estado de rua, que vive na rua, e como eles falam bom dia todos os dias, que é impressionante, que eu olho, eu falo com eles, eu olho para eles. Eu não fico trocando ideia, conversando, mas todo dia eu passo, bom dia, bom dia aí, boa Bom semana. dia. Então, eles se sentem notados, eles se sentem notados, né? Eu acho que eles precisam desse empoderamento, assim, de eu sou uma pessoa, eu existo, estou na rua, mas eu existo. Então, quando as pessoas começam a ver essas pessoas como seres existentes, dá força para essas pessoas de rua, né? Dá muita Meu, força para sair da situação, inclusive. meu ponto de vista. Então, Eu opa, localizei. de novo. Eu localizei aqui. Ah, Oi, caiu? Eu localizei o filme aqui na internet ah, do John Travolta. A Cor da Fúria, a tradução dele em português. A Cor da Fúria, eu vou anotar. A Cor da Fúria. Ele é Ah, maravilhoso esse filme. é do Spike Lee? Isso, ele mesmo. Ele mesmo. É, porque é a cara do Ele é Spike de Lee fazer 90. essas inversões, né? Ele é porreta. Nessa questão É, da defesa do movimento preto é com ele mesmo. Ele é capaz de não receber financiamento por causa do boicote da indústria dos Estados Unidos em relação ao racismo, mas ele quem fez banca. a direção é de Desmond Nakano. Ah, não, não é dele, não. A direção. Não é dele, não. Não é dele, não. Eu sempre pensei que fosse dele, te juro. Esse filme é Valéria, de 95, eu me lembro quando eu assisti. Oi. eu anotei aqui. Você acredita na política hoje? E o que você mudaria? Eu acredito na política. Na política, porque o que a gente está vivendo é politicagem. A gente não está vendo política. O Brasil não viveu política ainda. A gente A vive Sônia politicagem. Pena, calma, desculpa te cortar. Vejam M8. Tá bom, mais um filme aí, ó, Olha, pra gente ótimo. botar na lista. Obrigada, Sônia. M8, valeu, Sônia. Querida, beijo pra Valeu, você. querida. Eu acredito, sim, na política, porque nós não estamos vivendo política ainda. Agora, eu tenho que fazer uma fala, que é uma fala, quem me conhece sabe que ela existe na minha verbalização da indignação, é o seguinte. Nós temos duas instituições muito importantes que poderiam contribuir para a política, para que a política acontecesse. E eu vou falar aqui no lugar de mulher preta, de mulher evangélica cristã. É a igreja e a escola. A igreja cristã evangélica, sobretudo, que tem na sua base o cristianismo, o evangelho de Cristo, ela deveria estar sendo posicionada para anunciar e para denunciar as violências que as pessoas estão vivendo. O abandono que o povo está vivendo. A fome, o frio, o medo que as pessoas estão vivendo. E não para fazer alianças políticas. Você busca, tanto no Evangelho, quando Cristo, né, quebra tudo, literalmente, né, e para de fazer da casa do meu pai um comércio, né, e você busca os livros passados, porque Cristo veio para cumprir as Escrituras. Então você pega o livro de Isaías, por exemplo. Isaías era um gestor de política pública. Eles é um gestor de política pública. É eles que sentam e como que está a sociedade? O que eu devo fazer? Né? Como vamos planejar? Eles faziam isso com os reis. Né? E eram homens justos. E abriam a boca e se posicionavam. Olha, isso não é justo, rei. Isso não está certo. Né? E isso é pecado. Você está ofendendo a Deus. E a gente não tem isso. Então, o resgate da igreja, a igreja que tem debaixo do seu braço uma Bíblia, ela é fundamental para a gente construir uma sociedade melhor. O outro ponto é a escola. Os professores sofrem muito nas escolas. A escola está sucateada. A metodologia de ensino, os professores estão se desdobrando para poder usar os materiais arcaicos que têm, né? Mas, contudo, eles vão ter que chegar um momento de ter que romper com essa reprodução do que é ordenado e começar a colocar os seus alunos para pensarem.
E aí, mas isso é cansativo, isso eu não tenho autorização, mas e os professores que também estão cansados, não têm autorização, estão fazendo? Né? Então, é um posicionamento. Então, essas duas instituições, elas teriam que tomar um posicionamento nesse momento que o Brasil está vivendo, porque não tem mais como se omitir, e parar de brincar com o poder que elas têm na mão. E parar de levar, é só mais um dia, ou é só mais um que sobe aqui no púlpito. O púlpito não é lugar de brincadeira. Quem tem fé de verdade não gosta nem de subir no púlpito. Porque aquilo para nós não é um palco mais. Né? Então, essas duas instituições, elas hoje estão prejudicando muito a falta do posicionamento delas, de usar o espaço para que as pessoas possam ser mais humanas, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você acabou de falar, você vai doar, você não vai doar porcaria. Você gostaria de receber porcaria? Né? Eu conheço a história uma vez que um pastor pegou, tinha arrecadação, ele colocou tudo na frente do altar, no chão, assim. Vocês podem retirar o que vocês trouxeram. A gente não vai doar isso para as pessoas. O que é isso? A gente traz para doação, para a casa do Senhor, o que você tem de melhor? Você só come fubá na sua casa? Você come sal? Macarrão sem molho? Então a gente tem que se colocar no lugar das pessoas e no lugar de Cristo. Porque Cristo não faria isso. Então, se eu sou cristã, eu tenho que adotar esse comportamento cristão. Eu não posso ser cristão só na fala, na lágrima, no louvor e muito bonito. E na minha atitude do dia a dia, eu sou preconceituoso, eu sou racista, o cara sai da igreja e bate na mulher, bate nos filhos dentro de casa, né? O outro tem vidas e mais vidas estranhas. Então, eu tenho todo um discurso, mas eu não vivencio. Sim. Esse é o grande dano que nós estamos vivendo, é um reflexo na política. O que a gente mais vê hoje, quem está no poder, tem um discurso, mas não vive o discurso. Não vive o discurso. Né? Então, essas duas instituições são fundamentais para a gente sair da politicagem e entrar na política verdadeira. E aí eu acredito na política, porque é um método de organização da sociedade. Ao invés de fazer guerra e um ficar matando o outro, e as atrocidades de guerra, aí você erra a mão de vez, não tem mais controle sobre nada. Faça mais e fale menos. Exatamente. Valéria, me fala seus mestres e mestras. Paulo Freire. Paulo Freire, quando eu pude ler Paulo Freire, nossa, eu fiquei encantada de pensar que eu era menina e que eu participei de um desfile de carnaval e homenageada era Paulo Freire, e eu nem sabia que era Paulo Freire. Eu vim saber anos depois, já estava formada. Aí você vê o quanto a gente vai levando a vida sem saber onde está, né? Então, um grande mestre para mim é Paulo Freire. Como mulher preta, Carolina de Jesus. Carolina de Jesus, com a sua escrita, né? Uma catadora de material reciclável. Não sei se você conhece a história. Mas era uma mulher que tinha pouca leitura, mas o que ela tinha de leitura, ela compartilhou com os filhos e as filhas. E ela escrevia o seu diário. E isso é encontrado depois, é identificado por uma pessoa que diz, não, isso tem que ser publicado. Isso é muito rico, realmente é muito rico. Então, essa mulher preta, ela contribui muito com essa narrativa de uma realidade dura, sofrida, mas que ela não perde esperança. Né? Então, a Carolina, eu gosto muito dela. Não tem como não falar, acabei de falar dele, meu grande mestre Jesus Cristo. Meu grande mestre, apaixonado. Tô doidinha por ele, doidinha por ele. Acho incrível, cada vez que eu leio mais sobre ele, eu fico mais apaixonada. É mais incrível o quanto ele fez diferença na vida de mulheres, principalmente. Né? O quanto ele rompe com contradições e passa a dar voz para as mulheres, passa a aceitar mulheres, né? E passa a proteger mulheres. Né? E Jesus é porreta, ele é demais. Então, ele é um grande mestre. Né? Um grande mestre da minha vida. E aí tivemos outros, os mais próximos, né? Os mais seres humanos mesmo, mais próximos. Né? Tive um professor muito querido que eu rendo aqui o meu abraço a ele, né? O professor Gustavo Bambini, em uma das minhas formações foi meu orientador, o professor José Carlos Vaz,
né? Adoro o Vaz também. Professor Mauro Leonel, né? Na banca de admissão, né? Na troca de curso, etc. Eu me lembro do Mauro Leonel circulando o meu nome. Falei, bom, ou ele gostou ou não gostou, né? Eu lembrava que alguém circulou meu nome depois que eu consegui entrar na USP. Ele mandou um e-mail, falou, você já é formada, né? Eu queria conversar com você. E me acolheu e me abriu a USP, os bastidores da USP, porque eu fui monitora dele por muito tempo. Então, eu conheci os bastidores da USP, né? A sala dos professores. Eu frequentei muito salas dos professores, então são 3 professores que marcam muito. Professora Cecília Olivieri, né? Eu me lembro uma vez que eu estava na sala do Mauro, as salas na USP são muito pequiticas, assim, na USP, na Nova USP, na USP Leste, na IASH, e ela me ouviu chorando. E ela bateu na porta e ela falou assim, eu não sei, né? Ouvi um pouco do seu murmurar, mas eu queria te dar um abraço e dizer não desista. Então, não vou esquecer isso nunca, né? Professora Cecília Olivieri, professora difícil de passar com ela, viu? Difícil, exigente. E o abraço dela ainda foi mais valioso por ela ser essa pessoa firme que ela era, né? Que ela tá viva, graças a Deus, em sala de aula. E aí tem muita gente, é ruim falar nomes assim, professor Marcelo Nerlin, com quem eu fui para Brasília 4 vezes, um projeto de imersão, e aí eu pude andar nas ruas de Brasília, eu pude ir nas cidades satélites, eu entrei nos ministérios, eu passei semanas no Congresso, eu acompanhei reuniões plenárias, eu assisti reuniões de comissões. Aquilo, você imagina, assim, se uma potência de agir aparece numa prefeitura de São Paulo, você imagina eu andando em Brasília, né? Eu estava voando baixo, assim. Então, o professor Marcelo Nerli tem uma contribuição muito importante e foi uma das primeiras pessoas que falou para mim sobre a questão racial. Ele falou, olha, Valéria, a questão ambiental é muito importante, mas tem muita gente. Pega esse teu potencial e vai para a questão racial. Vai te doer, eu não vou te negar. Né? Eu sei que vai doer, porque vai mexer muito com a sua história. Mas, poxa, você devia estar ali. Né? A gente estava da CEPI, né? Da Secretaria de Igualdade Racial que tinha na época, que é a secretaria com status de ministério, né? Mas tudo bem. E ele falou, você tinha que estar naquela mesa, você tem o que falar. Você tinha que estar ali. Pensa nisso. Né? E anos depois nos reencontramos em algumas rodas de conversa e anunciaram o Valério Silvestre, ele levantou da plateia, eu tô aqui, legal, até que enfim, você tá com essa pauta, sabe, veio me abraçar, essa pauta tem que ser sua mesmo. Então, pessoas que passaram pela minha vida dessa maneira muito gostosa, muito querida, né? E são a professora Úrsula, né? Uma das primeiras que me levou para a prefeitura, né? Então, tem muitos mestres. Eu tenho muita sorte com bons mestres, com excelentes professoras. Muita felicidade. Valéria, eu vou ler uma frase para você. Ai, meu Deus, não posso fazer muita coisa, movimento. Eu vou ler uma frase para você, e aí eu queria que você comentasse, depois eu vou dizer de quem é. Tá? Vamos lá. Não tenha medo. Saia justa, olha. Olha a saia justa chegando. Não tenha medo. Se tiver medo, os outros vão estraçalhar você. Estão todos procurando o medroso para jogar nele as suas frustrações irremediáveis. Antônia Bujanra. Ai, provocações. Adoro. E é isso mesmo. Tá com medo? A minha frase é vai com medo e tudo. Vai com medo e tudo. Eu tive um professor Cido Wesley, ele não é mais vivo. Foi na faculdade de administração. Foi quem me deu o curso de comunicação. Olha que gostoso lembrar dele. Ele me colocava na frente, vai falar. E filmava, ainda era câmera digital, filmava e botava para me assistir. Ele falava, olha o seu gestual. Né? Olha, eu lembro a primeira vez que eu fiz, eu ficava com uma caneta assim, ó, fazendo a palestra. E assistia aquele vídeo, eu gritava para mim, larga essa caneta, pelo amor de Deus. Né? Então, o professor Cido, ele falava, você vai fazer uma palestra, todo mundo vai tremer, mas não passe recibo. Não passe recibo. Você só vai passar recibo quando for para empolgar alguém. Que a pessoa fala, você foi o máximo, eu não conseguiria. Conseguiria sim, porque eu vim com medo e tudo. Com medo e tudo. Eu lembro que nesse curso tinha uma menina que quando chegou a vez dela de falar, de estar lá na frente, ela quase desmaiou.
Eu tive que levá-la pro banheiro, lavar o rosto dela, molhar cabelo. Calma, menina, calma, você vai conseguir. Porque ela tinha pânico de falar em público, né? Uhum. Então, aí eu contava, mas não acredito que você tem medo, que você treme, que eu sou. Eu, pra entrar aqui hoje com você, vai com a mão suada, né? E se a gente perder isso, inclusive, acho que a gente perdeu o respeito pelo que vai fazer. Acho que não A pode perder. Fernanda Montenegro fala, se a gente perde o nervosismo que nos impulsiona, a gente perde a faísca de fazer o que a gente sabe fazer. Se a gente já entra tão Exato. tranquilo, alguma coisa está faltando, entendeu? Está faltando aquele entusiasmo, aquele fogo, né? E ela fala que ela, para fazer qualquer coisa, ainda continua com as suas aflições, né? Porque a gente vai ser visto por um outro ser humano, e o ser visto por um outro ser humano sempre nos dá um certo receio, né? Pode ser uma pessoa, um encontro amoroso que é com uma pessoa que de repente você já tem até um certo intimidade em algum momento, você já vai nervoso ou nervosa. Imagina. Exatamente, exatamente. Eu acho que esse nervosismo dentro do cálice ideal, ele é fantástico, porque se não tiver, pode também estar, não que está faltando algo, mas está sobrando soberba. E a soberba é o prenúncio da queda. Né? A pessoa soberba que acha que já está abafando, cara, pode começar a colocar colchão no chão, porque tu vai cair. Vai cair. Porque ninguém aguenta, né, a soberba. Porque a soberba, o soberbo, ele vai parar de aprender. Ele vai cair. Né? E a gente não pode parar de aprender. Então esse nervosismo me faz querer aprender para encontrar o Bruno com excelência. E aí eu tô saindo hoje dessa live melhor do que eu entrei, porque eu li algumas coisas, vi algumas coisas, revi meu passado, falei, meu Deus, o que será que ele vai perguntar? E esse não ter as perguntas prévias também, eu acho muito legal. Eu faço as entrevistas, eu não gosto muito de mandar as perguntas previamente, porque eu gosto dessa surpresa. Até porque quando eu entrevisto alguém falando de mim, não é para expor a pessoa. É para mostrar o valor que ela tem. Então ela pode vir tranquila, que as perguntas são para mostrar o melhor lado que ela tem. Porque o pior lado, todo mundo sabe que todo mundo tem. Eu não preciso mostrar, né? A vida mostra. Agora o melhor lado, ele tem que ser mostrado e é incentivar outras pessoas também a mostrar o melhor lado e todo mundo mostrando o melhor lado. Eu não estou dizendo que vamos viver de fantasia, não é isso. Estou dizendo que a beleza chama beleza, sabe? Você chega, você encontra uma pessoa bonita, né, pra cima da tua estrada, você vai ficando também, e vai indo, e quando você vê, tá todo mundo ficando, né, tá sendo contaminado, não é a palavra, tá sendo influenciado, não, tá sendo contagiante. Motivado. É contagiante mesmo, né? Contagiado, é isso mesmo, é contagiado. Então, eu acredito que se a gente perder esse nervosismo que é o negócio da coisa, a gente tá para cair, sinceramente. Sim. Então, dentro do medo, eu vou para umas rapidinhas para a gente ir acabando, já quase 1h40. Verdade! O medo, Valéria. Medo, eu tenho medo de ter medo. Tenho medo de ter medo. Porque o medo, ele é paralisante, né? Ele é paralisante. O medo, você para de produzir para si, para o mundo, para tudo. Eu tenho pavor de ter medo. Do medo, ele toma conta da minha mente. Eu tenho muito medo de ter medo. Por ter medo de ter medo, os pequenos medos eu vou enfrentando. Né? Minha estratégia é essa. E aí, o grande medo, ele fala, não sei não, acho que não adianta ir lá, porque acho que ela não vai encarar. Ela não vai ceder a minha conversa, ela não vai parar. Né? Porque eu estou acostumada a ir, vai pouco, mas vai pouco, mas vai. Então, eu tenho medo de ter um medo paralisante. Uma superação. Eita, lista boa, hein? A superação de não negar amor. Sabe, eu acho incrível, porque se eu amo mesmo. E o que eu amo, eu falo que eu amo, eu gosto. Não quer receber, não quer, tudo bem, vou embora, com prazer, vou chorar, vou espernear, porque eu sou dramática pra caramba, né? Eu sou, você falou, né, que eu sou a lua, né? A lua do signo, que me faz chorar, que tava contando aquele dia, né? A lua em Libra, que me faz chorar, né, etc. Eu sou a manteiga, você viu, né? Então eu vou chorar muito, vou sofrer muito, mas vou superar também. Então, eu acho que a grande superação da minha vida é
gostar de gostar, gostar de amar. Não fazer joguinho, entendeu? Eu não sei fazer joguinho. Fazer joguinho comigo, a pessoa ganha fácil, porque eu não sei fazer joguinho. Se eu gosto mesmo. Eu acho que é muito libertador. É muito gostoso amar. Eu gosto de amar. Acho que é uma grande inspiração, porque a gente é educado para não amar, né? Para ficar na sua, não mostra muito. A papai fala, não, eu vou superar esse negócio, vou ver no que vai dar. E eu fui muito mais feliz. Uma saudade. Minha avó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu falo, Deus, é que eu não tenho nada nem para barganhar. Eu daria tudo para ver, não tenho nada. O que eu vou dar? O que tem de útil que eu pudesse dar para poder tê-la de novo nos meus braços? Tem que esperar o grande dia mesmo. Né? Então, uma grande saudade. Minha avó Josefina, que é a minha avó paterna, e a saudade que nasceu realmente depois da morte, depois de me encontrar preta, que é da minha avó Laura. Eu queria ter encontrado a minha avó Laura antes. Porque tem várias rupturas na minha família, então tem vários problemas. Então eu não tive esse laço formado com a avó Laura. Mas a avó Laura tinha uma história de uma mulher preta, roubada pelo namorado, que foi afastada da família, que foi jogada em São Paulo, quando São Paulo... O que era Brasilândia, freguesia do Ó, há 70 anos atrás. Né? Sozinha, e ela enfrentou tudo aquilo, né? Um homem boêmio, né? Um homem, ele era artista, né? Ele cantava na noite, se arrumava, ela tinha que vestir ele de linho branco, tudo isso, as migalhas de história, né? Que eu tenho. E ele ia embora e sumia e deixava aquela era uma menina, 15 anos, sozinha no meio do mato, sem luz elétrica, sem nada. Então olha, minha avó era um livro, eu perdi um livro. Minha avó Laura era um livro. Então, morro de saudade dela. Peço perdão sempre quando posso. E, vó, me perdoe por não ter compreendido a grandeza de mulher que estava no meu lado. Assim. Eu devia ter sentado. Não vai sair com as amigas, não. Vai sentar do lado, vai escutar a avó. Essa é a minha saudade. Ela certamente está ouvindo isso. Amém. Amores. Amores. Eu sou mulher que amo fácil também, né? Não vou negar, não. Eu amo fácil, né? Mas um grande amor foi que me levou ao casamento, porque eu era solteira convicta, né? E esse amor não foi um amor por ele só, mas pela possibilidade de finalmente ter uma grande família. Porque eu não tive família, eu tinha uma família muito destroçada. E eu descobri isso, inclusive, num TEDx, numa defensora fazendo uma palestra e falando dessa mulher que se submete a violências. E um dos cases que ela trouxe essa fala e eu fiquei fascinada. Por isso falei, cara, o pessoal aponta, mas por que ela volta para ele? Por que ela insiste? Por que ela tem filho com ele? Porque o sonho dela, o ponto alto da vida dela é ter uma família, porque ela não teve. Então ela está assim, fazendo qualquer sacrifício para realizar essa droga desse sonho que ela botou no coração de ter uma família. Só que aquilo vai levar ela à morte. Né? E isso aconteceu comigo, olha que coisa incrível, não parecia que estava acontecendo comigo. Né, gente? Eu ia ser levada à morte. Mas o grande amor que eu tive era esse sonho de ter uma família. E aí eu acabei casando, eu acabei tocando a minha vida, escolhendo uma pessoa de uma maneira muito, muito pontual, com valores de um que seria, né, um bom pai. Eu tive questões com o pai, então eu queria que meus filhos tivessem um bom pai. Então esse foi um amor que marcou. Mas que já foi. Perdeu. Acho que eu já tinha feito essa pergunta lá no início, mas vai essa de novo, porque pode ter um outro lugar. Um arrependimento? Menina, você já sabe falou, que eu tenho... né, no começo. Não, mas eu tenho um outro arrependimento, sim, e vida profissional. Eu fui vendedora a vida inteira, né? Vendedora, vendi de tudo, assim. Só não vendi droga e o corpo. Mas o restante que aparecia, botava na mochila e saía vendendo, e ainda ia no salto, acabei com os joelhos, meu Deus do céu. De tanto que eu andava de salto alto pela cidade de São Paulo vendendo, de título de clube a seguro de vida. Vendi de tudo. E aí eu visitei um senhor, marquei com ele, quando cheguei lá era um sex shop. E eu, né, meu Deus, como é que eu vou entrar nisso? Eu tinha 20 anos. Eu comecei a trabalhar com 16.
nesse tipo de trabalho, os outros eram todos caseiros, né, domésticos. E ele falou, você tem um potencial, e eu não tenho... Ele era alemão, Gunther era o nome dele, deve ser vivo, porque ele já era bem de idade. E ele falou assim, eu podia treinar você e você tomar conta disso aqui, menina. Eu vejo você tomando conta disso. E eu falei, misericórdia, se minha avó sabe que eu tô dentro de um lugar desse, e papapá, e não sei o quê. E aí eu lembro quando saiu o filme de Pernas pro Ar, eu relembrei dele, eu falei, cara, eu podia estar na capa das revistas hoje como uma mulher de negócios. Porque você vai pesquisar 5 dos produtos, de cada 5 produtos vendidos na internet, 3 são eróticos. Só fortuna. Então, eu me arrependo pra caramba de ter tido medo, preconceito, né? De ter achado que aquilo não era um negócio, que aquilo não era um comércio. Esse arrependimento eu tenho. Sempre quando eu me vejo nessa situação que eu tô hoje, cara, eu falo, pô, eu podia estar fazendo política pública por vocação e não por profissão hoje. Hoje é minha profissão, eu tenho que me alimentar dela. Mas poderia ter a minha rede hoje estaria virtual, inclusive, mas perdi. O Gunther foi um cavalo, passou no montei, né? Um cavalo passou todo enfeitado, maravilhoso, e eu perdi. Então eu tenho esse arrependimento na minha vida profissional. Eu teria feito uma boa grana, viu? Um sonho, ó, eu vou emendar 2 coisas. Um sonho realizado e um sonho que ainda vai ser realizado. Os realizados são as graduações. São 3 graduações, né? Mais 4 pós-graduações. Então, estar na sala de aula, ter conseguido passar pelas salas de aula é uma grande realização para mim. Muito, muito, muito importante. Esse é o grande sonho mesmo. É um sonho material, né? Não é tão legal. Eu queria um sonho espiritual, assim, uma coisa mais transcendência. Mas não, material mas foi mesmo. o que veio agora, o que te arrebatou agora. Foi o que... É o que eu tenho realmente, porque foi muito difícil. Né? É um difícil que veio com uma etiquetinha dizendo impossível, não mexa. E aí eu tirei a etiquetinha e falei, impossível? Peraí. Aí eu vi que era difícil, impossível não era, mas era difícil. Foi muito difícil. E um sonho que ainda vai ser realizado. Aí é um problema esse sonho, viu? É um problema. Porque se a gente continua com a politicagem, esse sonho vai ficar complicado. E aí ele pode ser impossível. Eu sempre sonhei, e olha, é uma coisa maluca. Eu, quando era menina, eu fui descobrir isso conversando com amigas, inclusive a Michelle está aqui, Michelle Santos, essa mulher maravilhosa, mulher preta, que fez também USP, está no doutorado, eu amo essa menina. Michelle, um beijo, querida, orgulho de você pra caramba. Eu lembro da Michelle quando ela cortou o cabelo e falou assim, tô na transição. Vou usar o cabelo assim, não sei, o cabelo dela tá lindo, a fotinho da Michelle aí, Santos, tracinho Michelle é ela. E conversando muito com ela, e a gente começou a fazer esse resgate de infância, de onde vem esse perfil. E aí eu percebi que eu não brincava de bonecas, minhas bonecas eram colegas de trabalho, não eram filhinhas, né? E eu brincava de ser senadora. Que criança que brinca de ser senadora, Bruno? Né? Então um sonho que eu tenho é ser uma política do legislativo. Do executivo não me apetece tanto, mas do legislativo sim. Ser uma política do legislativo, ser uma mulher política, uma mulher preta política do legislativo, que vai ter voz e falar, cara, me respeite, baixa a voz, porque eu fui eleita, entendeu? E nós vamos discutir essa política pública assim, porque tem gente morrendo agora, enquanto você está fazendo pirula com o café na mão. Né? Então esse é o meu sonho mesmo. Esse é um sonho a ser realizado. Tem alguma... Agora, por que é impossível se não muda, né? Por que é impossível se não muda? Porque você precisa de um financiamento para as campanhas, né? Você precisa de uma inserção nos partidos políticos. Você precisa de vários fatores externos, né? Que precisa de dinheiro para construir. Agora, se essas 2 instituições que eu falei anteriormente, a igreja, a escola, politizarem o povo, Valérias, Micheles, entendeu? Tamires, Letícia Gabriela, nós vamos abrir a boca. É você mesmo, vem aqui. Era você que estava precisando. Porque ele vai conseguir identificar da fala, no gesto, na trajetória e na produção, alguém que realmente quer fazer política. Eu citei mulheres que concorreram à eleição esse ano, algumas até ganharam, parabéns, maravilhoso.
Valéria, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Olha, eu estou muito satisfeita contigo, muito satisfeita. Não Não, precisa não, eu ter, acho que é só uma provocação. é uma provocação. Não, não precisa. Não tem, não. Não tem mesmo. A não ser a minha cor preferida, você me perguntou. Ah, qual é a sua cor preferida? Vermelho! Ave Maria. Eita, poxa vida. Valéria, quem foi e quem é Valéria Silvestre? A Valéria Silvestre foi uma mulher, uma menina, que foi assolapada pelo destino, pelo abandono, que teve a autoestima espizinhada dentro da própria família. Foi uma mulher, uma menina que não sabia, não tinha inteligência emocional nenhuma, então bateu, levou. Eu fui muito bateu, levou com meus irmãos, me arrependo muito disso, isso custou laços afetivos, né? Eu era mais velha, então um dia o ginecologista, quando estava pensando em ter filho, eu falava desses medos, ele falou assim, mas você era uma menina de 12 anos, cuidando de uma casa, ajudando a criar filhos de alguém. Para de se cobrar. Né? Então, isso, toda vez que eu começo a querer cair na rebordosa, lembra da rebordosa? Aquele personagem de quadrinhos? Cair naquela rebordosa, assim, já eu lembro dessa frase dele, você era só uma criança de 12 anos. Né? Então, dos 12 até os 15, 16 anos, eu cuidava dessa vida de disputa, de conflito familiar, né? E não sabia lidar com isso. Mas isso hoje é tão valoroso para mim que eu passei a ser mediadora de dupla. O pessoal briga, me chama. O pessoal tem confusão, me chama. Tinha problema na prefeitura, chama a Valéria para atender, que a Valéria resolve. Porque é um valor tão precioso para mim, o diálogo, a mediação, sabe, ouvir as partes. Né? Tanto que o fim do meu casamento foi um fim que eu tentei por todos os lados que fosse assim, da gente inclusive continuar vivendo no mesmo espaço. Que é um espaço muito grande, era dividir a casa, cada um no seu pedaço. Eu tentei por 4 anos, eu tentei isso. Porque é um valor para mim, essa construção civilizada das relações. Então eu era essa menina que não sabia isso. E hoje eu sou essa mulher que sabe isso. Né? E eu fico muito orgulhosa disso. Isso me dá um prazer muito gostoso de ser quem eu sou. De ter aprendido isso. Ai, Valéria, mas você então é perfeita, tá 100%? Não, não se iluda. Ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Né? Não se iluda. Mas eu estou com uma média muito boa na caderneta. Isso me faz muito feliz. Então, continue sendo assim, melhorando sempre, como disse aqui uma senadora Valéria Silvestre. Vamos projetar o sonho. Muito obrigado, aí, meu amor. gente. Foi um prazer te ter aqui. O prazer foi todo meu. Eu trouxe aqui para a gente brindar esse teu programa maravilhoso. Saúde, paz, felicidade, alegria. Tchim. Muito obrigada pelo convite, pela confiança de abrir o seu espaço com uma pessoa que você conhecia ainda muito pouco. Espero que tenha saído conhecendo mais e que tenha colocado na sua caderneta de amigas, por favor, porque eu já coloquei você aqui na minha caderneta de amigas. Te adoro. E assisti você em outras entrevistas essa semana. Parabéns, o canal é uma delícia. Quando eu falei hoje para as pessoas, nós teremos uma conversa deliciosa, eu não exagerei. Foi maravilhosa, foi deliciosa. Obrigado, querida. Obrigado vocês que ficaram aqui. Obrigado a todos vocês. Rafa, o próximo é você, hein, querido. Obrigado. Obrigado, Valéria. A gente se vê em breve. Beijo, pessoal. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.